E aí, galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Saudade de vocês, hein? Como é que tá, sétimo ano? Então, a gente está aí nesse processo de organização devido a esse isolamento social, mas a gente tem muita coisa para fazer e a gente tem que pensar positivamente que logo, logo a gente vai estar junto novamente. Eu tô com muita saudade de vocês, a gente está aqui adaptando aqui um estúdio da nossa sala para fazer o melhor para vocês. Estamos todo mundo nesse processo de transição, de mudança. Mas com certeza o objetivo é que a gente chegue lá e que tudo dê certo, que tudo corra bem e que a gente possa nos encontrar o mais breve possível lá no nosso colégio para a gente poder trocar as relações físicas, bater papo, falar, estudar, né? Então, pouco tempo, quanto a gente se relacionou bem, a gente construiu uma história bacana e a gente sente saudades um dos outros, né? Tanto o sétimo ano da manhã quanto o sétimo ano da tarde. Então, assim, eu quero muito agradecer o abraço, a relação que a gente construiu nesse tempo. E eu acho que a tecnologia faz isso, dá a possibilidade para a gente poder trocar e poder conversar e poder desenvolver isso, né? Nos encontraremos breve na live do Zoom e a gente vai poder matar a nossa saudade, ok? Mas vamos ao que interessa, vamos à aula de hoje, primeira aula do segundo bimestre da nossa apostila, né? A gente vai começar da página 2, a gente vai hoje da página 2, e aí a gente vai ver até onde a gente vai de acordo com o nosso tempo e a nossa discussão, ok? Primeiro eu quero justificar a vocês, é muito interessante que parece que a gente adivinhou um pouco que o livro 2 seria o livro que falaria da cultura indígena, porque a gente permeou os nossos trabalhos, né, com a cultura marajoara e com a cultura tapajós. Foi a nossa exposição na escola no primeiro bimestre. Então foi muito interessante, porque parece que a gente já estava prevendo que isso fosse acontecer. Então, assim, eu fico muito feliz porque a gente conseguiu já desenvolver e falar um pouco sobre isso. E a apostila 2, ela vai desenvolver, ela vai trazer para nós a discussão de uma arte que alguns vão chamar pré-cabralina, outros vão chamar pré-colonial. Você pode encontrar em alguns textos alguém falando arte pré-cabralina, porque foi um movimento que aconteceu de cultura, de organização social dos indígenas da América, né? Pré-cristóvoana, porque antes de Cristóvão Colombo chegar, eles vão usar o nome dos colonizadores que chegaram nos espaços americanos. A nossa questão, América do Sul, né? E a gente vai falar pré-cabralina, porque foi Cabral que a história nos conta que chegou aqui com sua esquadra e disse que descobriu a gente. Outra questão, por que o livro está começando com essa discussão com vocês? E aí eu quero que vocês saibam que desde 2003, outubro de 2003, foi assim, é uma lei que torna obrigatória o estudo dos povos indígenas nas escolas e a cultura afro-brasileira. Essa lei é a Lei 11.465/08, que vai dar o norte para falar tanto da cultura indígena quanto da cultura africana, que forma e que foi responsável pela construção da cultura do nosso país, que tem aí uma linha de democracia racial, né? De que a gente vive um país que é miscigenado, onde a gente tem a cultura indígena que já estava aqui, a cultura europeia que chegou e a cultura africana que veio obrigada pelo sequestro de tráfico negreiros para o Brasil trabalhar como escravos. A gente sabe que eles não conseguiram dominar os índios como escravos, não porque os índios eram perigosos, esquisitos, estranhos, porque a Europa, ela, para conseguir o processo do tráfico negreiro, a nossa aula de história da arte, tá, gente? Então, a gente vai discutir a questão da história, porque aquilo que eu expliquei, né? Essa matéria na escola não é para ensinar a gente a fazer arte, né? Não é a arte na escola, e eu fiquei muito feliz que a LDB diz que é obrigatório também ensinar arte na escola, é necessário. E é muito importante a gente entender porque a nossa matéria, a nossa discussão, ela não é fazer arte.
A gente não está numa escola de artes plásticas, a gente não está numa escola de dança, numa escola de teatro. A gente pode comentar e falar sobre essas coisas, mas não significa que essas coisas elas são importantes na nossa construção, né? É óbvio que os índios cantam, que os índios dançam, que os índios fazem trocentas coisas, mas não é isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre a cultura, a história da cultura, a história da arte desse povo. Então é muito bom ficar claro para vocês que a nossa matéria é uma matéria que discute história e cultura e arte juntos. E isso é muito importante a gente entender. E aí, a pergunta é, por que estudar as culturas indígenas? Por quê? Primeiro, que a gente tem uma lei que é desde 2003, do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é a Lei 11.465, que inclui no currículo oficial da rede de ensino pública e privada a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Então, gente, não tem como a gente não falar. E não é a cultura afro-brasileira e indígena somente pré-colonial. É desde a pré-colonial até a realidade que está agora, a situação de como os negros estão no Brasil e como os índios também estão. Então, a arte também não fica de fora. E aí ela vem com essa característica. Gente, eu vou tentar em todas as nossas aulas indicar coisas da quarentena para vocês lerem. Tem uma coleção que chama-se Diálogos. É uma coleção da editora Scipione, que tem uns livros que são interessantes, e da temática indígena tem o Não Acredito em Branco, da Índia Indarobiara Caraíba. E aí a gente tem uma escrita desenvolvida pelo grande linguista, grande pedagogo Celso Antunes, né, que discute muito avaliação, e a galera, a Thelma Guimarães Castro de Andrade, que desenvolve esse trabalho que é muito interessante. Quem puder adquirir, puder comprar, isso não é obrigatório, mas ajuda vocês. Eu tenho as duas versões, gente, a versão antiga e a versão nova. Essa é a mais atualizada, que a gente, como professor, a gente recebe. É muito legal, porque vai falar da relação da cultura indígena com a cultura europeia. E como eles destruíram, né? Como eles modificaram, né? Esse grupo. A gente vê aqui na capa, a gente tem aqui a indígena e as caravelas chegando aqui embaixo. Então é muito importante a gente ter outro material. Então quando eu puder, em algumas aulas, a gente indicar materiais, a gente vai indicar para a gente poder fazer coisas bacanas e ler nesse período, ou ter como literatura pra gente, tá? Mas vamos lá, por que estudar? A gente ainda não tá na apostila, quando for na apostila eu vou falar, só olhem pra mim, mas lembrem que é na página 2 que a gente começa, tá bom? A gente vai pra ela daqui a pouco, mas é uma introdução. Por que estudar as culturas indígenas? E aí eu vou ler aqui uma matéria que vai ajudar a gente a pensar. Estima-se que cerca de 1.000 diferentes povos habitam o território correspondente ao atual Brasil quando habitavam o território correspondente ao atual Brasil quando os colonizadores europeus começaram a invadir suas terras no final do século XV. Então, habitavam aqui no território brasileiro cerca de 1.000 diferentes povos, né, na nossa terra. Muitos desses povos foram dizimados, né, mortos pelo contágio de doenças trazidas pelos europeus e em decorrência da resistência à escravidão. Eles não aceitavam a escravidão. Gente, os índios eles tiveram dificuldade de... E tem um detalhe, os europeus não conseguiram escravizar tanto os índios, porque não é porque eles eram preguiçosos e barbáricos, é porque eles conheciam o território, eles conheciam a geografia do Brasil. Então, quando eles fugiam, eles iam para dentro da mata. Então, não conseguia achar eles. As tribos também estão... A gente tem a ideia que as tribos elas estão na beirada da mata. Não, eles faziam no meio da mata um centro, uma abertura circular, e ali eles construíam o seu processo histórico, a sua organização administrativa, social e arquitetônica, né? Então vamos lá, em decorrência da resistência à escravidão e das numerosas guerras que ocorreram nas áreas costeiras. Para escapar do devastador contato com os colonizadores, diversos grupos migraram da beira da praia do litoral para o interior do continente.
mas a ocupação de suas terras prosseguiu na mesma direção. Então, os índios moravam no litoral, moravam próximo à praia, mas com a chegada dos colonizadores, o que eles fizeram? Eles começaram a entrar a mata dentro, que eles conheciam bem. Embora submetidos a todo tipo de violência, durante 5 séculos, muitos povos sobreviveram. E nas últimas décadas, contrariando todas as expectativas, a população indígena retomou seu crescimento. Olha que interessante. Hoje, existe no Brasil cerca de 240 povos indígenas, que falam mais de 150 línguas e dialetos. Gente, existe, não é essa língua portuguesa só que é única. Existe no Brasil hoje cerca de 240 povos indígenas. Olha como foi dizimado. Eles tinham no início o quê? 1.000 diferentes povos. Hoje temos 240 povos. Olha quantos grupos indígenas foram dizimados, né? Somam quase 900 mil indivíduos. A gente tem uma somatória de indivíduos no Brasil indígena, 900, segundo os dados do Centro Demográfico do IBGE de 2010. Eles estão presentes em todas as regiões do país. Todas as regiões do país têm índio. Mas as maiorias, concentrações populacionais, encontram-se nas áreas da bacia do Rio Amazonas, na região do Rio Xingu e na fronteira oeste e norte do país. Então, por que estudar as culturas indígenas? Porque eles ainda vivem, né? Porque eles ainda estão aqui. Porque eles ainda fazem parte da nossa história. Então, é necessário. Então, o livro de vocês, brilhantemente, vem cumprindo essa lei, e a escola da gente está correta, trouxe essa discussão. Então, o segundo bimestre com vocês começa com artes indígenas, né? Vamos lá. Na página 2... vamos acompanhar a leitura. Pega a apostila para a gente acompanhar a leitura, ok? Lápisinho na mão, para a gente poder marcar. Enquanto o Edson vai falando, vocês vão marcando, tá? Beleza? Daqui a pouco a gente vai se encontrar no Zoom, para a gente tirar dúvidas das atividades. Vamos lá. Primeiro tema, lá. Brasil, país multicultural. Isso é uma discussão que a gente podia levar o dia inteiro, né? Mas realmente o Brasil é um país multicultural. Isso a gente não pode mentir. Ele é multicultural porque existem aí as culturas que estavam aqui, que era indígena, depois chegou a europeia e depois a africana que veio escravizada. Só que a gente sabe que a cultura que prevalece e que se desenvolve com mais poder no nosso espaço é a cultura europeia. Hoje eles não chamam nem mais de europeia, hoje eles chamam de euro-americano, porque não é só americano do norte, que é os Estados Unidos. Não é só a Europa que influenciou com poder a cultura, mas hoje a gente tem também os Estados Unidos como influência. Então ele vai dizer aqui no texto: a cultura brasileira, como se apresenta hoje, é resultado das misturas e influências de muitas outras que ocorreram durante o processo de colonização. Beleza. Quando pensamos nas raízes do nosso país, em seus primeiros povoadores, lembramos dos portugueses e de todas as outras nações que participaram desse processo. Discordo completamente disso. O telefone está tocando, desculpa, gente. Discordo completamente disso. Por quê? Porque não. Olha o que ele vai dizer aqui no texto. Quando pensamos nas raízes do nosso país em seus primeiros povoadores, lembramos dos portugueses. Opa, os portugueses não foram os primeiros povoadores do Brasil. Os verdadeiros povoadores do Brasil foram os indígenas. Então, eles já estavam aqui. Então, a gente acaba confundindo, achando que os portugueses foram os caras que povoaram. Não, as terras eram brasílias dos indígenas, né? Os portugueses vão chegar aqui no início da formação da nossa cultura, né? Eles vão chegar aqui com Pedro Álvares Cabral, beleza? Segundo parágrafo. Aí ele vai dizer, muitos povos indígenas habitavam o território brasileiro bem antes da colonização europeia, e é deles grande parte das heranças culturais que recebemos. Embora os colonizadores europeus tenham tentado impor seus costumes sobre esses povos, interessante isso, risque isso, embora os colonizadores europeus tenham tentado impor seus costumes sobre esses povos, as tribos conseguiram o quê? Manter sua
cultura, verdade. E ao longo do tempo, tornou-se parte do nosso dia a dia, seja na língua, na culinária, no folclore ou na arte. É importante compreender que quando falamos de arte indígena, risque isso aí. É importante compreender que quando falamos de arte indígena, continua riscando, tratamos de um conceito da nossa civilização, já que para as tribos, os objetos criados têm finalidade de utilização em seu dia a dia ou rituais, e não como atribuições artísticas. Isso é muito importante. Gente, o mais importante da aula de hoje é isso. Preste atenção. Quando um índio faz um cocá, ele não faz um cocá pensando que aquilo é arte. Ele faz um cocá pensando numa finalidade desse cocá. Então, os índios pré-cabralinos e os índios até hoje, eles não fazem nada, colares, pensando que é bijuteria, que é joia. Eles não pintam os corpos falando que é body art, pintura no corporal. Isso tem a ver com as suas atribuições ritualísticas e o seu modo de vivência. Então, os ocidentais vão chamar o cocá de arte indígena, mas, na verdade, eles não chamam o cocá de arte indígena. Os ocidentais vão chamar a casa dos índios de uma arquitetura indígena, mas eles não acham que é arquitetura, é a oca e acabou. Ok? Então, no nosso livro aqui tem as imagens, duas imagens, né, de um ritual indígena de moças, né, e a outra é a tribo Axá, é uma fotografia de como eles estão maquiados, né, a gente usa a palavra maquiagem, mas eles não se maquiavam, eles pintavam. Vamos fazer um adendo? Os Estados Unidos vai dizer que eles criaram uma modalidade de arte chamada body art, pintura corporal. Mas quem criou a body art não foram os norte-americanos, foram os indígenas brasileiros, tá? Continuando. Ponto 2. Cultura e sociedade. A cultura indígena se diferencia da nossa em muitos pontos, tá? Em muitos pontos. E é preciso compreender que essas diferenças não significam atraso. Risque isso aí. É preciso compreender que essas diferenças não significam atraso ou inferioridade, mas sim, continua riscando, formas diferentes de entender e vivenciar o mundo que nos rodeia. Gente, eles não são inferiores a gente porque eles dançam em volta da fogueira. Eles não são loucos por isso, que a gente faz uma lareira para se aquecer do frio, a gente faz uma fogueira para fazer churrasco, né? Cada um usa o fogo com a sua função. Então a gente não pode dizer que eles são inferiores a gente culturalmente. Eles têm uma forma plural de fazer, né? Que é o tipo dele. E aí a gente entender a diversidade de cultura. Eu não posso dizer que a forma de uma pessoa viver, porque a gente vai achar que é desumano, porque eles andam pelados, é pouca vergonha. É uma cultura que a gente teve, mas para eles isso não é um problema. Então, vamos lá. As tribos indígenas têm suas religiões. As tribos indígenas têm suas religiões, risca isso aí também. As tribos indígenas têm suas religiões guiadas, risca isso aí, pelo politeísmo. O que é o politeísmo? Culto a vários deuses. Então ele tem um deus para colheita, ele tem um deus para nascimento, ele tem... Estou dando um exemplo, tá? Porque eu não conheço nenhuma tribo indígena a fundo, mas eu sei que ela se aproxima muito da cultura africana dentro das suas construções. E cultura africana eu estudo bastante. Então, com seus cultos e rituais que reverenciam o quê? Eles reverenciam a natureza. Eles reverenciam as plantas, os animais e os elementos da natureza. E eles têm uma característica. Eles cultuam os ancestrais também. Os indígenas têm ancestrais. Eles não acreditam, como os africanos, que as pessoas morrem e acabou. Eles acreditam que elas se tornam espíritos e precisam ser adorados por esses grupos. De maneira geral, os indígenas vivem de maneira coletiva, tá? Sem divisões habitacionais, sem ideia de propriedade privada, sendo toda a comunidade uma única família, com distintos níveis hierárquicos. Gente,
é muito parecido com a cultura africana, é muito parecido. Eles vivem em comunidade, eles dividem as mesmas coisas, eles têm, as famílias moram, todo mundo numa grande família, numa oca só, né? E eles, mas como é que eles vivem? Gente, isso aí é uma coisa que é mais a fundo, e essa pesquisa vocês podem fazer. Mas eles não vivem distantes, eles têm níveis hierárquicos. O cacique é o grande administrador. Vamos fazer um exemplo, ele é como se fosse um governador daquela tribo. A gente tem o pajé, que é o cara que organiza a questão de saúde. Ele vai estudar as ervas, os remédios para tomar, e vai também fazer, e tem os anciões que trabalham com as magias, com os processos que eles utilizam de natureza, né? E tem os outros que trabalham com a questão dos rituais. Os indígenas têm rituais para tudo. Todos os indígenas fazem rituais de passagem, da infância para a adolescência, da adolescência para a idade adulta, né? Quando a menina menstrua a primeira vez, tem um ritual. Quando o menino cresce, tem um ritual. Quando ele vira guerreiro, tem um ritual. Então, os rituais, eles fazem parte da vida dos indígenas. Então é muito interessante. Esse nosso primeiro encontro é um encontro para a gente entender que eles não fazem nada pensando em arte, eles fazem pensando em utilitário. A gente vai chamar na arte de arte utilitária. Tem uma função utilitária, uma função por exemplo, o cocá de um cacique. O cocá de um cacique, ele tem 3 andares, ele é mais alto. E aí ele usa penas de 3 tipos de aves diferentes. Isso significa que aquilo não é um objeto de arte. Mas aí, se for pego, vai para o museu e vira um objeto de arte. Não, aquilo é uma forma de vivência e de organização e de como ele se representa na sociedade, né? Outra coisa, meus amores, os índios não pegam as penas para fazer os cocais. Vai estudar em arte plumária isso, mas vou falar agora. Eles não matam a ave para tirar. Eles não matam. Quando a ave morre, eles tiram todas as penas da ave e eles acreditam que aquele cocá tem vida. Olha que coisa interessante. É a cultura deles. Eles acreditam que aquele cocá tem vida porque foi transpôs a vida a energia vital daquele animal para o cocá. Então, eles não matam animais, eles não fazem isso. Por exemplo, quando eles usam um couro, eles vão usar um couro de um animal que eles caçaram para a tribo se alimentar. Então, através disso, eles desenvolvem uma relação social. Aí vamos dizer, essas características sociais influenciam diretamente a produção artística indígena, já que, como dito antes, risque isso de novo. Os índios não produzem com o conceito de fazer arte, mas sim da utilização desse material, nesses eventos que eles têm, nos rituais e na vida diária. Ok? Ficou claro? Então, atividade. O que é? Atividade 1 é o praticando, que a gente vai corrigir daqui a pouco no livro e no horário que vocês têm que fazer. No livro, olha, no Zoom. Desculpa, eu estou confundindo algumas coisas aqui. Acontece. Então, vamos lá. Praticando. Primeiro, cite palavras que você conhece que possuem nomes com origem indígenas. Você pode pesquisar e colocar. Eu quero que vocês pesquisem no máximo 10 palavras. No mínimo 10 palavras, ok? E 2, quais objetos vocês conhecem com origem indígena? Beleza? Tranquilo. E no Zoom a gente vai botar os tópicos aí do resumindo, tá bom? Pra gente preencher esse espaço do resumindo, ok? Beleza? No próximo encontro a gente vai continuar a partir da página 4, que é principais tipos de manifestações artísticas dos indígenas. Entendeu? Então, para fechar o nosso vídeo, vamos terminar a matéria que vai continuar falando do início. Como que a matéria termina? Termina o seguinte: os indígenas foram inicialmente entendidos e retratados pelos europeus como seres exóticos e primitivos. Caracterizá-los como inferiores justificava e facilitava o quê?
os propósitos coloniais. Então, eles diziam, os índios não eram, mas eles diziam que os índios eram. Olha que coisa ridícula. Eles diziam que os índios eram exóticos, primitivos, preguiçosos, então eles precisavam ser civilizados. Então, mais tarde, no século XIX, empenhados em construir uma identidade para a nação, intelectuais e artistas tomaram o índio como um símbolo para representar de forma heróica e idealizada a natureza exuberante do país. Né? Eles não pegaram o índio para falar que o índio era importante, era para falar da natureza. E o nome desse movimento é indianismo, que vai cair muito na literatura. Vocês vão ver lá o livro, seus pais devem ter lido Iracema, de José de Alencar, né? É o indianismo. A ópera de Carlos Gomes, O Guarani. Na verdade, eles não estão querendo falar do índio, eles querem engrandecer a cultura da fora, vender o Brasil para fora. Os indígenas só se recuperam a própria voz na segunda metade do século XX. Principalmente na década de 70, quando se organizaram para frente as políticas de integração nacional do governo militar e lutar pela demarcação de suas terras e pelo direito à preservação de seu modo de vida. A aproximação de organizações civis às comunidades indígenas e os estudos de antropólogos e outros intelectuais contribuíram para quê? Para evidenciar que o modo de vida e os saberes desses povos constituem um patrimônio cultural de toda a gente, de toda a humanidade. Há muito por aprender com os povos indígenas, pois eles se organizam em modelos sociais diferentes do nosso e se relacionam de forma sustentável com o ambiente em que vivem. Precisamos, a cada dia, entender que não é porque a gente vive num condomínio, num prédio, numa casa, que temos carro, que somos superiores a seres que querem viver do jeito que o povo colonial vivia. Esse é o problema. Ok? Beijos, até daqui a pouco na live e espero que vocês tenham gostado. Comentários, isso é um canal do YouTube e espero que vocês apareçam lá, tá? Beijo, até daqui a pouco.